Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos em mais um CTechCast do CTech Consulting Group e a gente vai falar sobre um conteúdo super bacana, super inovador, junto com o Osmar Codo. Isso é o trabalho que nós fazemos, nós somos bons nisso, né? Então, quando uma empresa de plástico... Com o José Goldfriend. Né? Um pouco das tendências que estão acontecendo, que a gente viu na conferência, que foi bacana, né? Sobre a Minitab e as novidades que a gente tem sobre análises preditivas, análise de dados e como esse software pode impulsionar as iniciativas de excelência operacional e além. Mas antes da gente começar, eu gostaria de apresentar o nosso time que está aqui conosco hoje. Primeiramente o José. Beleza, obrigado Giba, obrigado Osmar, a gente está aqui, vamos tocar uma bola bacana, né? Já é meu terceiro ou quarto videocast. Só para me apresentar rapidamente, trabalho na CTech Consulting Group já há quase 30 anos, né? Sou diretor da parte de ciência operacional. Muito bom, muito bom. E eu vou apresentar o Osmar. Eu sou o Gilberto Strafati, VP do CTech Consulting Group. E o Osmar, ele é responsável... A gente está com uma presença super ilustre. Boa. O Osmar, ele é responsável pela Minitab na América do Sul. E ele vai explicar essas novidades. O Zé esteve em um evento recente nos Estados Unidos. Isso, uma conferência no Minitab Insights, né? E com muitas novidades. Então, Osmar, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente aí para o nosso público. Eu que agradeço. É um prazer enorme, uma honra estar aqui ao lado de vocês. Pessoas com quem eu tenho o prazer de conviver e admirar o trabalho que vocês realizam. Realmente ótimos profissionais com reconhecimento do mercado e de nossa parte não poderia ser diferente. A gente tem a honra de trabalhar com vocês e poder, inclusive, chamá-los do nosso nível de relacionamento como parceiros ouro que vocês hoje são, né? Acho que vale a pena até destacar a presença do José no nosso evento Minitab Insights e no Global Partner Conference, que foi realizada em Scottsdale, no Arizona. E lá a gente, inclusive, entregou um prêmio super importante. O José foi Date chamado... for Good, eu quase chorei lá. Você sabia, Zé? Não sabia. Foi surpresa? Ele deu uma pincelada e falou assim, eu acho que vai alguma coisa acontecer. Fique aqui para aí começou o negócio da premiação. Eu falei assim, eu acho que vai rolar alguma coisa, mas tudo bem, vai. Aí foi o último prêmio, aquela coisa de fechamento, uma coisa assim. Vocês leram, né, o prêmio que é Date for Good. Né? Foi uma entrega especial, né, José? Foi. Porque a temática da premiação que foi concebida a vocês foi com relação à utilização dos dados para o bem, provendo esse serviço a uma empresa que pôde transformar em energia sustentável. Então teve esse reconhecimento. Então mais uma vez aqui oficialmente também parabenizando vocês da CTech. A gente eu fiquei sem palavras lá, né? Falei assim, nossa, então assim, quem será? Eu falei assim, bom, eu não sou, né? Então deixa eu ver quem vai ser. Olhou para um lado, olhou para o outro. De repente ele fala meu nome, eu falei, caramba. Teve uma entrega, uma leitura especial. Uma leitura especial, foi bacana. E onde que tá o troféu, Zé? Tá em casa, eu preciso fazer. É da CTech, né? Tem que estar que eu não voltei Ele ainda. Ele devia estar aqui, inclusive. Não, eu não voltei ainda. Foi umas 2 semanas. Osmar, está registrado que o troféu precisa voltar. Ou fazer mais cópias, traz umas cópias pra gente, fica legal. Mas eu tenho direito, tá? Ótimo. Porque não, você foi pra lá, vou explicar. Eu trabalho no Minitab desde o Minitab 9. Tá? Vocês são 14, 15. Eu comecei a minha jornada com o Minitab. É engraçado como a gente vai se referenciando por essas medidas indiretas. Né? Eu comecei a minha jornada como Black Belt com o Minitab 14. E é muito bacana que... se a gente fosse fazer um paralelo, a minha evolução como profissional ela está muito alinhada com a própria evolução do software. Né? E como a gente vai trazendo coisas novas... E é bacana fazer essa retrospectiva. Sim. Zé, desculpa, Minitab 9 era no DOS, é isso? Como é que... Discos. Não existe, começou no 14. Não, acho que foi no 10, 11. Não, teve 12, 13, eu lembro das revisões. Dor de cabeça para fazer os... Era em disquete que instalava? Todo curso tinha que fazer a revisão, cara. Era uma dor de cabeça. Então, só para... Por favor. Concluir, mais uma vez, uma honra enorme ter vocês como parceiros e a gente tem esse privilégio, realmente. Eu estou na Minitab fazem 7 anos, né? Uau. Com um pouco de história aí, a gente não pode ir muito longe para não entregar as idades aqui. Né? Mas eu estou na Minitab há 7 anos, tive meu início de carreira, sempre trabalhei, nasci e fui criado aqui no Brasil, em São Paulo, né? Trabalhei na HP, Hewlett Packard, depois trabalhei um tempo na DHL,
e mais um tempo maior na Honda Automóveis do Brasil. Nesse período da Honda Automóveis, eu tive uma grande introdução a processo de dados, a uma vertente mais japonesa para orientação de melhoria contínua, de Kaizen, né? Cultura Kaizen. E isso foi alimentando talvez essa sementinha no Osmar, que hoje trabalha na Minitab e atua, tem também o privilégio de atuar com tamanhas organizações diversas no mundo inteiro. A gente tem também essa felicidade de navegar entre vários mercados, né? Sim, a Minitab tem, a gente brinca que é até mais longínquo aqui a Microsoft, tem mais de 50 anos de idade. Uau. Que surgiu de 3 professores que criaram um software para ser aplicado mais na prática do que eles aprenderem tanta teoria, né? E foi evoluindo e tal. E até chegou agora a Salford, né? Com a aquisição da Salford, aí deu essa última guinada, vamos dizer, final, que é a gente até estava comentando um pouco sobre análise preditiva, né? Que a gente está com essa demanda da indústria, das organizações, de tentar entender esses próximos caminhos, né? A Salford foi adquirida e a Salford era detentora de metodologias, as primeiras metodologias que foram consideradas de machine learning, com árvores de decisão. Uhum. Então, ter tudo isso dentro do pacote Minitab, com a facilidade de uso do Minitab, realmente está transformando bastante. Essa é a evolução mesmo, né? Mas o Minitab hoje, acho que a gente vai discutir aqui, é muito além das análises que a gente está acostumado a fazer no pacote de Green Belt e Black Belt. Sim. Existe um grande potencial, até por isso o Zé estava nessa conferência. Tem muitas novidades para esse novo contexto das organizações, né? É um ecossistema, né? Já tem o Connect. Um bom termo, é um ecossistema. É um ecossistema. Mas eu queria começar aqui o bate-papo aqui sobre Minitab e programas de excelência operacional. Hoje esses programas estão abrindo leques, vertentes, né? Foco em Lean, foco em Six Sigma, foco nos dois, foco em Design Thinking. Como que a gente está entrando aí com o Minitab? Como que está? Eu acho que é uma ótima oportunidade de valorizar, né, as iniciativas que já têm sido realizadas ao longo dos anos com relação a Six Sigma, que a gente tem visto excelentes resultados. O feedback que a gente tem da indústria com relação às consultorias que vocês provêm, auxiliado pelo nosso uso do nosso produto, né, do software atrelado para facilitar essa aplicação. Então a gente valoriza muito essas iniciativas que vêm ao longo dos anos. Mas se eu pudesse dizer aquilo que eu tenho visto das organizações que têm obtido cada vez mais sucesso, é a expansão. É a expansão desses profissionais podendo atuar em mais áreas dentro da empresa, né? Uma coisa que a gente chama de, nos Estados Unidos e aqui também, a democratização da análise de dados, né? A gente tem esses profissionais Black Belts, Green Belts, que são super humanos dentro das empresas, né? Transformando a organização, transformando processos, produtos, através da análise de dados, processos, projetos. Então, por que não utilizar esse potencial desses profissionais em outras áreas, né? Áreas de marketing, áreas de vendas e ter todo mundo da organização com o mesmo objetivo, né? Então, o que eu tenho visto, José e Giba, é uma democratização cada vez maior. E para que isso ocorra, realmente a facilidade tem que estar ali na mão para que essas pessoas consigam aplicar. Acho que é um grande fator que a Minitab contribui pela facilidade de você não precisa ser um estatístico para usar um software de poder estatístico que é o Minitab. É bem friendly, né? Para o pessoal ter uma parametrização fácil, já traz as análises, né? Interface amigável, visual, né? Não precisa ser um especialista estatístico para conseguir rodar aquelas análises e poder transformar. E auxiliado com vocês, né? Na linha de frente, realmente orientando e guiando as organizações a caminhos que elas devem seguir. Então, acho que essa combinação é uma combinação muito boa para as organizações. Então, o conhecimento chegando através de vocês e o apoio tecnológico com o Minitab, por exemplo. É interessante que você traz, Osmar, porque é uma percepção nossa também, né? Com a transformação digital, a gente tem, em essência, organizações mais orientadas a dados. E por um lado você tem a maior extensão, a maior cobertura do uso de dados
a volumetria, a recência, a velocidade desse vasto número de informações, mas ao mesmo tempo a gente vê uma subutilização desse potencial. E acho que você traz uma reflexão muito interessante, né? Sim. Se cada black belt que a gente toca, ele é um potencial cientista de dados, com uma ferramenta que é user-friendly, que não gera nenhum risco à governança, porque sempre existe essa preocupação, a gente tem um potencial ilimitado de criar valor em todas as áreas da empresa. E claro que isso acompanhado e com direcionamento à estratégia, mas de fato hoje existe um potencial não explorado dos dados em diversas organizações. Até mesmo numa questão de segurança e de cuidado, criam-se silos e as pessoas não conseguem utilizar todo esse potencial. E acho que a Minitab ela traz uma visão, me corrija se eu estiver errado, de segurança e de facilidade, como o José bem trouxe, para que fique muito na mão e que não seja algo que gere riscos à organização. Tem muitos questionamentos com relação, por exemplo, eu concordo muito com você com relação à dificuldade, né? As empresas, chegou-se a necessidade de aplicar a digitalização, de aplicar a análise de dados, ciência de dados. Tá bom, por onde eu começo? Qual é o nível de profissional, quais são os skills que eu preciso contratar em um profissional para que isso comece a rodar, né? E aí bateu-se muito a cabeça e tem algumas estratégias diferentes, que umas são boas, outras nem tanto, mas que a gente já tem um tempinho que a gente pode olhar aquilo que deu certo, aquilo que não deu ainda, né? Então, por exemplo, muitos cursos e profissionais se especializando na linha de frente de codificação, uma vertente um pouco de TI, alinhada com estatística, mas o profissional que você precisa para essa frente de cientista de dados, né, ele é um profissional chamado unicórnio, vamos dizer. É muito difícil de você achar que consiga contemplar essas 3 frentes principais. Que conheça o negócio, que tenha condições de fazer uma análise... Um olhar sistêmico do negócio. Um olhar sistêmico. Que esteja em negócios, né? Que não esteja dentro do departamento técnico, né? Back-office. Que poderia ser simplesmente de TI, que não é uma coisa ruim, mas tem... Então, cada lado tem o seu lado positivo e o lado negativo. Sim. O profissional de TI vai talvez prover o lado da codificação, o lado nessa frente mais técnica TI, ou então ele vai fazer o curso para poder ter uma parte de TI, codificação e trazendo a estatística, né? Que você tem hoje realmente poderosas ferramentas, mas que vai levar um tempo para você conseguir ter a maturidade de fazer uma análise poderosa e precisa e confiável que a organização precisa e está demandando. Então, por exemplo, você vai contratar um profissional que vai ter feito um curso de 2 anos no mínimo para poder rodar alguma análise em algumas outras ferramentas, enquanto que você pode respeitar o conhecimento das pessoas que têm o know-how, né, de negócio e dar a ferramenta para essa pessoa poder rodar, né? Então a gente teve no evento Minitab Insights, a gente teve muitos exemplos de organizações que não estão usando a tecnologia realmente para apoiar onde ela é necessária, né? A tecnologia ela acelera para o bom e para o mal, né? Então, a pessoa que detém a área de conhecimento de negócio, com a tecnologia na mão, ela vai ter a capacidade de transformar muito melhor, né? É isso que a gente acredita e tem visto os resultados. Nós já vimos isso acontecer com dashboards. Antigamente você tinha que acessar o pessoal da informação que tinha um certo skill para poder abrir, e hoje os dashboards, Tableau, BI, estão à mão de friendly, né? Sim. Mas essa é a ideia, a vertente está sempre... Mas o elemento que o Osmar traz que eu acho que é interessante é quando eu dependo de uma área centralizada para conseguir implantar uma solução como um BI ou como uma análise de dados, o risco de você recair, não só pelo gargalo, acho que esse é um ponto, mas você recair em defasagem e desatualização é muito grande, porque você não está dando autonomia à ponta. E as mudanças em negócios, elas são muito rápidas. Então, não é exceção a gente ver BIs desatualizados, né, que recaem sobre desuso e no final me extrai esse BI no Excel, porque eu prefiro ver Excel. Então, acho que a mensagem aqui é bem interessante, né? Dar poder às pontas e empoderar as áreas de negócio em capacidade de análise de dados com ferramentas que são mais palatáveis. E aí só uma sugestão, eu não sei se todo mundo da nossa audiência sabe o que é Minitab. Eu entendo que boa parte que conhece da CETEC sabe do que é Minitab. Depois
Se você puder, Osmar, um pitch de um Shark Tank de 5 minutos, o que é o Minitab, para todo mundo entender do que a gente está falando, tá? O Minitab é o nome do principal produto, né? A Minitab como empresa, ela leva o nome do principal produto, Minitab Statistical Software, software de estatística Minitab, que vem transformando a indústria ao longo dos anos, como eu citei no início, tem mais de 50 anos a empresa. 3 professores de estatística, em 1972, decidiram transformar a aplicação da estatística para a parte prática. Então, lá em 72, visionários criaram o produto Minitab para poder realmente aplicar na prática aquilo que levava anos com teoria. E aí poderia aprimorar essa aplicação prática e transformar negócios, né? Então essa foi a ideia e surgimento do Minitab. Em 1984, 86, e aí tem GE, a gente tem Nokia, a gente tem Motorola, que foram as chegadas oficiais, vamos dizer, de Six Sigma. Que aí chegou a necessidade de ter um produto que fosse apoiar essas iniciativas, e o Minitab veio como uma luva, né? Porque a facilidade, como o José estava falando, a facilidade de uso nas mãos das pessoas que queriam chegar num caminho de transformação fez com que o Minitab transformasse de acadêmico para aplicação comercial. Então, de 84, 86, aí realmente deu o boom de conhecimento de aplicação do Minitab Statistical Software na indústria. E a gente vem até hoje entregando isso nessa frente de estatística para as organizações. Mas o grande gancho, vamos dizer, que a gente se orgulha e até diz de uma maneira super positiva do nosso lado, é a facilidade de uso da estatística por quem não é estatístico, né? Você não precisa ser estatístico para ter essas análises poderosas que você vai poder gerar para mudar caminhos da sua organização, para gerar melhores resultados, né? Então, hoje a gente se vangloreia, tá certo? de atender mais de 90% das maiores empresas nos Estados Unidos e no mundo, né? Que são as principais empresas. Então, o Minitab está presente hoje praticamente em quase todas as empresas do mundo, transformando, seja numa área ou outra, né? E aí o gancho que eu pego de volta é realmente a exploração da gente conseguir ampliar a utilização para poder as empresas cada vez mais levarem os benefícios e as vantagens que é a utilização de um software de estatístico para análise de dados, né? Que hoje que eu vejo o que mais alavanca, né, o uso do Minitab, assim, em termos de mais massa e tal, são as formações de Greens, de Black, de Master Black Belt. Isso criou uma massa crítica numa época e tem talvez algum estigma, eu acho, né, hoje em dia, ainda que um Black Belt está focado em projeto, e não necessariamente, né, ele é formado para olhar o business, olhar em aspecto de projeto. Mas ele traz essa necessidade pontual também. Precisamos analisar um problema muito específico e trabalhar com essas ferramentas, ele é apto, né? Então, o caminho dessa educação, dessa capacitação é muito importante, né? Super importante. Amplia a possibilidade de aplicação. Quanto maior a possibilidade de aplicação, melhor os resultados serão colhidos, né? Então, um Black Belt realmente tem essa capacidade de transformação, né? Ele não... Acho que você tocou num ponto importante, José. Esse profissional Black Belt, ele serve para uma vertente apenas dentro da organização? Eu tenho certeza que não. Ele tem um arcabouço para resolver de forma flexível, né? E é aquele ponto que a gente estava abordando agora há pouco, com relação ao entendimento do negócio, entendimento do business, né? Porque ele está lá na organização, vivendo a experiência. E um ponto importante que a gente traz da Minitab para reflexão as empresas estão voltadas a quê, né? Uma empresa que produz leite, uma empresa que produz plástico, uma empresa que produz borracha, qual é o core business dela? Qual é o principal produto que ela faz? É a borracha, é o leite e o plástico. A empresa de tecnologia, esse é o trabalho que nós fazemos. Nós somos bons nisso, né? Então, quando uma empresa de plástico, ou de leite, ou de borracha tenta desenvolver um produto dentro de casa, a gente tem uma vasta experiência de clientes que tentaram fazer isso e acaba voltando falando, poxa,
realmente o caminho é árduo. Por que é árduo? Para você criar um software, uma solução que auxilie e seja com uma interface amigável, que combine para que as pessoas possam utilizar, é uma fórmula que leva um tempo e a gente está acostumado com isso. Então, esse lado da solução tecnológica, a gente está acostumado a fazer isso, faz com bastante cautela também, que é importante. Você citou um ponto importante de governance, né? Da governança das empresas, a segurança daquela informação que está sendo gerada. Isso é um ponto super importante, porque por mais que às vezes eu tenha uma outra solução que consiga talvez chegar próximo, é importante destacar o selo que você tem por trás daquela informação para garantir que a decisão está sendo tomada adequadamente, né? Sim. Porque decisões são tomadas de novas direções às empresas, né? Então, alguns erros que podem ser tomados... Né? Eu tô dando risada porque eu obviamente, né, em mundo de Large Language Models, eu pedi para o ChatGPT, na versão GPT-4, fazer uma análise estatística. Eu testei com a Minitab e o ChatGPT errou feio, né? Então... E, obviamente, a comparação que o Osmar está trazendo é se eu fizer alguma programação com alguma biblioteca, eu não tenho a mesma garantia de uma ferramenta ilibada que já passou pelo teste do tempo, né? Então, esse aspecto de governança. E acho que um ponto que você trouxe, e aí eu passo a bola para o Zé, e falando do gancho que você trouxe, né? Não precisamos pensar no projeto. É de doer o coração, né? Você fez todo o projeto e aí desliga a licença do Minitab e a pessoa não pode mais usar aquilo no dia a dia. Sim. Não faz sentido nenhum. E só comentando, né, todos os alunos, né, e clientes do CETEC Consulting Group, tanto em cursos abertos como em company, pela parceria que a gente tem na Minitab, tem acesso gratuito durante o período do curso e dos projetos a essa ferramenta de classe mundial, né? Então, todo o nosso conteúdo hoje, ele é alinhado às melhores práticas da Minitab e você sai formado no conjunto de ferramentas aí mínima do Minitab. Mas desligar chavinhas não faz sentido, né? Mas chega a doer no óleo. Eu aprendi no Abaco, tá? Não, brincadeiras à parte, o próprio curso da CETEC teve que tomar suas evoluções em função dessa maturidade que foi trazendo os softwares, o Minitab, né? Então, a gente teve que migrar mais para o... esqueça um pouco do rotor que está aqui no fundo e vamos entender a aplicação prática. E isso democratizou, entendeu? Eu acho que esse é um grande gancho também. Deixa eu até utilizá-lo, porque poucas organizações... Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas realmente grandes e importantes, né? Tive esse privilégio. E a Minitab é uma das poucas que eu vejo transformando tanto a sua linha de produtos com base no feedback de clientes. Uhum. Isso é muito bacana, porque a gente acaba vivendo essa transformação em conjunto, porque a tendência de produto, a tendência de mercado vai seguindo e o Minitab vem se ajustando e entregando cada vez mais, ajudando as empresas aos próximos passos, né? E essa transformação vem de quem? Dos próprios clientes. Então, vem desse relacionamento, desse networking que a gente tem estabelecido e a gente levando os clientes às próximas possibilidades que eles podem ter através do uso do nosso produto, né? Então, muito bacana. É engraçado, só trazendo um exemplo tangível e real, né? No passado, se a gente fosse fazer uma auditoria de sistema de medição em uma indústria qualquer, o auditor perguntaria, né, como é que você fez a prova que o software está correto, né? Então, normalmente, nos requisitos específicos tinha um exemplo que você tinha que demonstrar que o resultado batia, né? Hoje, quando você mostra que você fez com o Minitab, não tem mais essa pergunta, né? Porque no passado a gente tinha a tabela de p-valor e a gente validava o resultado. E hoje o software ele é confiável ao ponto que não faz mais sentido, inclusive dentro do conteúdo que é passado, revalidar. Dificilmente você vai abrir uma tabela de p-valor, você pode explicar conceitualmente, mas é tão mais rápido você ir para a ferramenta que você bypassa algumas coisas que não faz sentido hoje para o aluno. Primeiro, ele não quer absorver aquele conteúdo que vai entrar por aqui e sair por aqui. Alguma camada vai querer acessar, mas hoje você consegue ter um treinamento muito mais orientado ao resultado, né? O negócio, ao resultado, ao entendimento e análise. Quer dizer, o rotor... Eu costumo no treinamento falar assim, olha, a gente vai aprender a escolher qual é a ferramenta do Minitab, a entrar no Minitab e ler os resultados para ver o que isso significa em termos práticos para nós. São três grandes blocos, né? Antigamente, lá no IDOS
do meu aprendizado... Era aula de estatística. Era aula de estatística. Você calculava a nova, você fazia todas as tabelas, suas somatórias e tal. Então, hoje você olha assim, realmente não faz sentido. Né? E não faz sentido a gente ter aquele sentimento saudosista. No meu tempo era bom, quando eu pegava a tabela com papel amarelado. Hoje a gente tem um treinamento que é muito mais orientado ao business e a gente fala muito mais de KPIs, de métricas. E hoje, até trazendo coisas novas, o conteúdo é muito mais recheado com novas práticas, novas ferramentas, do que você ficar discutindo teoria. Essa é a coisa que a gente mais procura escutar de feedback de cliente e de vocês também. Por quê? Porque, como eu havia dito, a gente trabalha com tecnologia, né? A Minitab, ela cria a solução para que você possa gastar o tempo com aquilo que você precisa gastar o seu tempo, né? Então, a aplicação prática da transformação, que ele possa... você vai ter um treinamento que use muito mais para soft skills, que use muito mais para as coisas que são super importantes e, de repente, a gente não tem tempo para tocar no assunto num treinamento ou na aplicação mesmo. E deixa a solução te ajudar a chegar nesse caminho, né? Acho que é isso que... Então é muito importante e muito bacana, inclusive, porque esse é um esforço que a gente tem para poder realmente entregar cada vez mais conhecimento e o produto auxiliar na aplicação prática do dia a dia, né? Eu acho que a gente pode também agora falar um pouco também da parte das análises preditivas, né? Um pouco das tendências que estão acontecendo, que a gente viu na conferência, que foi bacana, né? Eu acho que eu queria entender um pouco assim, nos Estados Unidos, a gente entra na análise preditiva, né? O que está vindo de novo, o que é análise preditiva, como que está nos Estados Unidos, aqui... Eu tive uma percepção, né? Depois eu queria... Estamos atrasados? Essa é a pergunta. Não, o Brasil está atrasado? Eu diria que o Brasil não está atrasado. Esse é um primeiro, acho que logo para a gente quebrar esse estigma, porque hoje com a tecnologia você tem acesso àquilo que é utilizado lá e àquilo que é utilizado aqui. Talvez um pouquinho à frente em algumas tendências, mas de um modo geral não. Não acho que o Brasil está atrasado no aspecto de aplicação, de análise preditiva de um modo geral. E o que é a análise preditiva? E bacana até a oportunidade de tocar nesse assunto, porque é um módulo novo, né? Como eu havia citado, a Minitab adquiriu a empresa Salford, que eram os detentores desses modelos estatísticos. A análise preditiva utiliza modelos estatísticos mais avançados, com técnicas diferentes, para poder predizer algo no futuro que possa acontecer. Como, por exemplo, a quebra de um motor de um avião, de uma turbina, a quebra de um motor numa indústria, a probabilidade de alguém entrar numa loja de consumo e consumir algo ou não, determinado por onde esse produto está na prateleira, por exemplo. Isso é uma forma de predizer, né? Perfil de fraude. A gente... serviço financeiro, bancos utilizam, talvez foram os pioneiros, vamos dizer, nessa abordagem mais profunda. Então, acho que os pioneiros, a gente pode citar, acho que bancos, grandes organizações financeiras, que utilizam criação de cenários, né, para tentar entender aquilo que pode acontecer no futuro e tomar decisões, né? Inclusive, a gente teve um evento com o Covid, 3, 4 anos atrás, né? Antes do Covid, que foi o principal executivo de ciência de dados do Bank of America, que é um dos maiores bancos americanos, e ele foi no evento, como ele se candidatou para ir no evento, palestrar, né? E todo mundo ficou até abismado, porque ele foi tão técnico na abordagem dele, a gente nem esperava que um executivo... um alto executivo do Bank of America ia lá e ia dar detalhes tão profundos como ele fez na apresentação. Um currículo, eu fiquei ali de boca aberta só com a introdução do currículo dele. Tinha estudado no MIT, no Harvard, enfim, tinha estudado nas principais instituições educacionais do mundo, dos Estados Unidos. E ele foi lá e abordou o seguinte, que com a utilização dos modelos, que agora modelo Minitab de análise preditiva,
Ele conseguiu, a organização conseguiu, e ele tinha testado todas as outras frentes, né, com os profissionais, cientistas de dados da equipe dele. Ele tinha uma equipe de 100 cientistas de dados. Eles tinham testado todas as formas e modelos estatísticos para predição, e a ideia lá era a criação de um novo cartão de crédito, com a visualização de quem iria pagar, a chance de pagamento ou não pagamento, né? E com base nisso ele ia ofertar uma linha de crédito especial que possibilitaria o lançamento desse cartão especial. E ele foi no evento dar detalhes de como a utilização do Minitab fez com que a organização dele conseguisse melhorar em 3% a qualidade do modelo de predição. E esses 3%, que parece ser nada, né? 3%, para o Bank of America, que tem milhares de clientes nos Estados Unidos e no mundo, possibilitou o lançamento desse cartão. Simplesmente fez com que não seria lançado o cartão e possibilitou todo o resultado de receita. Com esses 3% foi possível. Então ele estava lá orgulhoso, e a gente também ficou super orgulhoso de ver uma apresentação como essa, né? Trazendo um exemplo prático de aplicação, nesse caso de banco, onde ele usou o nosso modelo preditivo. A gente tem a gente chama de engines, né, que são os motores diferentes, porque dependendo da aplicação, vai ter um modelo que se encaixa melhor, um motor, né, dessa aplicação estatística, que vai funcionar melhor. Tem alguns casos, inclusive, que a regressão padrão vai funcionar melhor, né? Se ele está usando um ambiente mais controlado, um pequeno volume de dados, talvez a própria regressão já indique que é o melhor caminho a ser seguido. Mas a gente tem o CART, que é Classification and Regression Trees, que são árvores de decisões, e nesse caso cria uma árvore, a melhor árvore possível, para que, inclusive visualmente, é a melhor aplicação para você rapidamente entender o que está acontecendo, porque ela quebra essa árvore em alguns nós, e você consegue visualizar quais são as chances de acontecer de um lado ou do outro. É bem intuitivo mesmo, é bem visual e é simples de enxergar. São algumas vantagens, eu diria, puxando a sardinha para o nosso lado, que é o poder visual, porque quando você fala de um alto volume de dados, quando você cria um gráfico, você se perde, né? Porque criar um gráfico com vários dados, você não consegue entender muita coisa. Então essa abordagem visual é muito bacana e fácil de poder olhar e tomar uma decisão, quando você precisa de um executivo te apoiando. E na regressão tradicional, o ruído, a sujeira, ele não consegue perceber, né? Ele não dá o erro. Né? Esse é o segundo ponto, que é a qualidade de você conseguir extrair e ter uma precisão boa, mesmo quando você tem um grande volume de dados faltantes e dados sujos, que quando você aplica isso utilizando a regressão padrão, você acaba tendo uma perda da qualidade do modelo, não vai ter o melhor uso daquela ferramenta, né? Então tem o CART, o Random Forest, TreeNet, e agora a gente até brincou lá no evento que a gente chegou em Mars primeiro, né? Que é a tradução para Marte, né? Então, todas essas novidades... Mars é um copyright Minitab, né? Todos esses. CART, Random Forest, TreeNet e o Mars. Aparece a trademark. São copyrights porque a Salford era detentora, como eu havia dito. Foram eles que criaram, foram cientistas de Stanford, da Universidade de Stanford, que criaram essas técnicas de machine learning. E aí a Minitab adquiriu a empresa e com isso os direitos de uso de nome e tudo mais. Então, eu citei aqui alguns modelos diferentes que você pode utilizar dentro do menu de análise preditiva do Minitab. Mas, Osmar, fiquei um pouco confuso, né? Porque agora a gente tem alguns caminhos diferentes. Como é que eu vou saber qual que eu vou utilizar? Por isso a Minitab criou o AutoML, que é o Auto Machine Learning, que lá no menu de análise preditiva você consegue fazer com que o Minitab te indique qual melhor. E ele vai te mostrar um R-square mais forte, mais potente. Ele vai mostrar todos e você vai escolher pelo R-square. Só para o pessoal saber, né? Nas nossas provas de Green Belt e Black Belt, a gente sempre proibiu o uso do Assistant. Porque uma das habilidades que a gente buscava dos nossos alunos é saber escolher o teste de hipótese correto. Se ele fosse no Assistant, tinha árvore certinha, então o AutoML seria como o Assistant para uso de Machine Learning ou
de análise com regressão. Para ajudar, que você não precisa fazer 1 a 1, o próprio É software cola, mas é legal. Não, ele dá um menu, Sim. ele faz todos os testes e lá ele te dá toda a qualidade de cada teste e você escolhe. Para simplificar para o pessoal entender, o paradigma tradicional, né, quando a gente vai fazer uma análise estatística, seja com Minitab, dentro de um projeto Six Sigma, a gente faz um plano de coleta de dados, a gente faz uma análise amostral. Se a gente não consegue fazer uma extração censitária, a gente está olhando pelo retrovisor, a gente sobe a base de dados normalmente extraída através de uma query num arquivo CSV ou XLS, Excel, e sobe na Minitab. Então, esse olhar é um olhar olhando para o retrovisor, né? Então, o retrovisor é pequenininho. O que a gente está trazendo de novas funcionalidades, então, é não só a questão da conexão, ou seja, eu posso integrar nativamente a um banco de dados e os dados estarem fluindo não através de um arquivo, acho que é algo que depois você pode comentar, mas também a gente não olhar só para o retrovisor, mas coletar dados e fazer análises futuras. É uma mudança grande, né? Muito grande. E acho futuras, como você falou, né? Fluir. Se o cenário mudar, dependendo da conexão que tem... Porque né? sempre foi um desafio, né? Cada análise que eu tinha que fazer, eu tenho que fazer uma nova extração de dados. E isso gera attrition, né? É muito mais trabalhoso. Sim. A gente sabe que ao longo do ciclo do projeto, os dados são vivos. Então, você faz uma extração no início, no meio, no fim e no pós. E são extrações que geram problemas, muitas vezes, né? E as informações, às vezes, elas não vêm com qualidade e tudo mais. Se eu consigo fazer uma conexão e os dados estarem conectados, seja API ou, né, no banco de dados SQL, eu tenho monitoramento contínuo em tempo real ou com a recência dos dados rodando direto, né? E o grande gancho para esse tema, que você abordou muito bem, Giba, é o seguinte, né? Eu criei um modelo estatístico. Esse modelo, ele hoje vale, mas amanhã talvez não valha mais do jeito que ele... Vai mudando os pesos. Vai mudando, o cenário muda. Conforme o cenário muda a necessidade e criação de um novo modelo. A Minitab tem um outro produto que lançou agora há pouco, chama Model Ops, que ele nada mais é do que o seguinte: ele tem essa potência do modelo estatístico para a predição, mas ele automaticamente vai fazer a leitura se este modelo ainda pode ser considerado como válido ou não, e ele indica, vai dar uma mensagem para o usuário quando é sugerido de fazer o reajuste. Ótimo. De qual caminho seguir para poder reajustar e ter a precisão que o usuário está querendo do modelo. Então, é vivo mesmo, não é uma coisa estática, né? A aplicação do modelo de predição é importante que você tenha essa possibilidade de aplicação. Eu criei um modelo... Poderosíssimo em marketing, em vendas. Se você tem dados sendo gerados acho que em todas as áreas, né? Porque se você pegar, vamos pensar por vertical aqui juntos. Você tem marketing, né? Você tem dados vindo de todas as redes sociais, Google Ads, Google Analytics e de onde vier, e também de CRMs e tudo mais. Se você pegar a indústria, você tem o MES. Se você for pegar vendas, você tem os próprios CRMs. Hoje, não, mesmo em healthcare, você tem políticas públicas. Financeiros têm os Se RPs. você receber as informações, ele automaticamente começa a perceber doenças que estão chegando, previsão E isso gerava um retrabalho, né? Porque a gente fazia extração dos dados, vamos supor que a gente está fazendo ali um modelo de regressão, pegava o stepwise para reduzir o número de variáveis. Quando chegava uma nova massa de dados, você tinha que rodar o modelo de novo, é o mesmo processo. Por mais que você eventualmente automatize algumas etapas, tem que subir a base de dados, rodar de novo o modelo, aí você descobrir que melhorou, piorou, aí você vai falar, peraí, mas faz sentido essa mudança ou não? O que você está colocando é que isso vai acontecer no Model Ops automaticamente. De uma maneira automatizada. Uau. Tipo, virou gestão da rotina, a predição. A ideia é realmente... Porque assim, isso talvez seja uma parte final do processo, né? Da área digital, né? Acho que o grande ponto, e até para quem está conseguindo participar e escutando a gente, é legal a gente poder abordar que muito daquilo que a gente viu do pessoal batendo cabeça, a gente tá preparado para poder orientar e ajudar as organizações nesse sentido, né? Seja através do trabalho de vocês, ou seja, a gente de uma forma conjunta. A digitalização, né? Por que a gente está nesse universo? Porque a gente tem agora a era do Big Data, né? Então, quando a gente não faz mais dados amostrais, quem está
Porque nem todas as situações serão aplicadas para Big Data. Né? Você tem ainda a indústria, por exemplo, aérea. Você não usa Big Data porque você não consegue ter um monte de avião subindo para testar hipóteses, para testar cenários e você gerar uma massa de dados que você consiga utilizar para caças do exército americano. A gente tem vários cenários que não se trabalha com Big Data e não vai se trabalhar. É amostral ainda. É amostral, será amostral e é esse o caminho e atende tudo bem. 100%, tudo bem. Muitas empresas migraram, e isso é uma tendência normal, né? Geraram Big Data, e aí antes o que era escassez de dados, agora você tem um volume excessivo de dados que as pessoas estão tentando entender como navegar. E a Minitab vendo isso, né? Tem uma primeira parte disso, né? Tem a parte de TI, de conectar de onde vem a informação para poder ser consumida e gerar inputs legais que você possa transformar. Decisão em informação. Tomar decisão, eu vi algo e posso agir em cima disso, né? E aí você tem ferramentas de BI que são muito boas, que aglomeram as informações, geram gráficos que ajudam as organizações, é bem bacana. E a gente tem agora uma necessidade que é a próxima etapa dessa frente, né? Que é ter por exemplo, uma ferramenta de BI, de Business Intelligence, mas com estatística dentro. Que eu possa, por exemplo, selecionar quais são as plantas que eu tenho uma melhor capacidade de produção, que eu tenha lá um índice de CPK, PPK, que eu tenha algumas métricas estatísticas que o pessoal que usa o Minitab está acostumado, mas numa forma mais automatizada. Então eu tenho a informação chegando, encontra no background ali o Minitab e me traz essa informação num dashboard, mas com informação estatística. E a Minitab tem isso, lançou também faz pouco tempo, o Minitab Connect é o produto que a gente tem para essa vertente, de quem está preparado para essa frente de atuação, ferramenta de BI com estatística dentro. O BI está atrelado ou o Minitab fica numa camada intermediária, man in the middle, e agnóstico pode ter uma ferramenta de BI na ponta? Pode ter os dois. Pode ter o BI Minitab como solução para você de dashboard, ou pode ter ele conversando com outras ferramentas de BI, porque ele recebe e devolve informação também. Ótimo. Então pode atuar para os dois. Depende da necessidade da empresa, do projeto, né? É um projeto que aí a gente fala de mais mãos, assim, né? A gente começa a falar bem mais com TI, porque tem que fazer a conexão. É uma esteira que você constrói mesmo. É uma esteira que a gente faz em muito mais mãos do que simplesmente o Minitab como um produto padrão de prateleira instalado. Né? Por mais que seja um produto corporate, né? O Minitab, a gente está discutindo isso, né? Aí não é tão B2C dentro da organização, é mais B2B, né? Então você está estruturando uma plataforma de Model Ops e o Minitab é uma engine lá dentro para potencializar resultado. Mas é o Connect, né? É o Connect. O Connect é vamos dizer, é o BI com estatística dentro dele. Para ter. Já lançou? E o Ops seria a predição, né? O Ops, então vamos dar nome aos bois aqui. O Connect é a ferramenta de BI com estatística dentro dele, que você consegue, por exemplo, fazer carta de controle. Algumas opções de carta de controle você não faz num BI padrão, né? E você consegue fazer histograma, etc., no nosso BI Minitab, que é o nome Connect. Análise preditiva com essa frente de atualização constante para você ter o melhor modelo sendo atualizado e te avisando, Model Ops. Então, alguns produtos diferentes. Se você é focado em controle estatístico de processo, CEP ou SPC, né? A gente tem uma outra ferramenta que é o Real Time SPC. Então, traduzindo... Que eu imagino que seja uma derivação do Connect. É uma derivação do Connect, porque ele usa as peças de conexão focado para CEP. Focado para CEP, específico para CEP. É isso aí. Tem carinha de indústria de você fazer monitoramento contínuo. E o Connect é a ideia do Real Time, o SPC, mas para outros indicadores. Você pode colocar mais coisas, o usuário pode, inclusive, criar novas análises dentro dele. Isso que é bem bacana. A customização é muito bacana para o usuário, para o cliente poder fazer customizações. Não só a estatística, mas outras customizações. E pela minha leitura, o Model Ops é o Connect com predição. Com predição, com a linha de predição. Você não precisa ter o Connect para ter um desses outros. Sim, né? eu sei. Mas eu imagino que o engine que seja por trás na parte de desenvolvimento tem bastante similaridade. Isso. E
Então, acho que essas 3 novidades grandes... O Engage já está estabelecido, né? O Engage para a parte de atuação em projetos mesmo, né? Que é a gestão de portfólio de projetos. E aí a gente volta aos programas, né? Muito usado nos programas. Que não é só Six Sigma, tem PDCA. Você consegue personalizar o seu programa de melhoria contínua dentro do Engage. Tem bastante Lean, tem bastante Kaizen, tem PDCA. E a gente tem também clientes compartilhando as experiências de uso do Engage globalmente, né? Então você tem lá Master Black Belt global de empresas grandes ou médias que ficam em outros países e como que eles controlam, né? É muito difícil esse controle de projetos, particularmente em Six Sigma, por conta das ferramentas e na necessidade de uso aprimorado de diversas frentes de ferramentas, né? Você vai fazer análises estatísticas, você vai fazer mapeamento de processos, você vai fazer um diagrama de Chicago, aí você tem muitas ferramentas. E o Engage e o Workspace, né? O Workspace numa frente desktop que o usuário vai ter para transformar o projeto, e o Engage mais global, para que a empresa possa ter dados visuais do que está acontecendo nos projetos. A ASQ, American Society for Quality, divulgou inclusive um estudo que ela comenta que apenas 30% das iniciativas de Six Sigma, de melhoria contínua ou continuous improvement, né? Tem sucesso na aplicação. E quando a gente foi aprofundar no estudo, muito era sobre como esses dados eram levados à diretoria para que eles possam ajudar na tomada de decisão, né? Porque quando você tem muitas pessoas nos projetos, cada pessoa utiliza ferramenta diferente. Como é que você unifica para poder mostrar as informações daquele projeto e daquela área de melhoria contínua para quem toma a decisão? Isolar os ganhos, demonstrar o ROI. Que você precisa do apoio... A mortalidade é muito alta, né? Principalmente planos de ação e demonstração de resultado. E aí a gente teve essa ideia de trazer uma solução que pudesse ter um local onde você consiga executar o projeto, esse fica armazenado. O Engage, para quem não teve a experiência ainda de navegar e conhecer, é um produto, eu sei que eu sou suspeito a falar, mas é muito bacana. O Workspace está nas nossas formações e acho que vale comentar, né? Ao final dessa live, o pessoal vai ter o acesso tanto à formação Digital Belt, né, Zé? Sim. Que a gente tem uma formação específica para preparar o Belt para esse mundo digital. E a gente tem expectativa de conduzir uma imersão com essas novas ferramentas da Minitab em breve para a nossa base de Black Belts e Green Belts, porque é um adendo, é um adicional que eu entendo que todo Black Belt, todo Green Belt deve conhecer para levar para sua organização ganhos, e são ganhos que não são futuros, né? Você consegue aplicar para segunda-feira já gerar e demonstrar resultados. Né? Muito legal. Parabenizo vocês por essa certificação nova que realmente transforma aí uma necessidade latente cada vez mais de mercado, né? Gerir dados, gerir e transformar as possibilidades através dos dados tem que ter esse conhecimento novo, né? É uma área nova em que a gente precisa preparar as pessoas a terem essa leitura. É que o profissional do futuro está se mudando de uma forma... Cada vez mais, né? Assim, se você vai muito profundo num único detalhe, você está perdido em termos de capacitação, entendimento do mercado, negócio e até sua atualização, né? Por isso que a gente está sempre com essas formações de carreiras, né? E sempre pautado por ferramentas que reduzem o attrition e a dependência de programação. Então, tudo que a gente ensina dentro do mundo digital, desde chatbots, aplicativos, automação com RPA e a parte também de análise preditiva, é sempre se apoiando com as ferramentas de mercado, né? Para que o risco de desatualização seja muito mais baixo. Se a gente for ter que ensinar programação por um belt para que ele use as ferramentas, o curso teria 2 anos. Sim. E a gente consegue fazer uma formação executiva em 68 horas. Que consegue tornar prático ele veloz. Entregando o mesmo nível de resultado. Ele sai formando, ele sai montando o RPA dele. Já sai aplicando. Ele monta o robozinho dele. Não é que ele vai voltar e levar um tempo, ele já sai realizando, né? E pelo menos os conceitos básicos dentro dessas ferramentas, eu entendo que essas novas funcionalidades do Minitab têm um papel muito importante, porque a gente desbloqueia o potencial do machine learning
e das análises preditivas e de análises mais robustas. E até mesmo vale, acho que, a gente repensar, né, pensando aqui alto, quantas ferramentas bacanas que eventualmente estão num pacote tradicional, né? A última vez que a gente viu uma análise de dendrograma, algumas análises... Essa carga que ele está fazendo, ele já processou, também, já tem produto saindo. Não, é que eu fico pensando o quanto de ferramenta bacana que já estava na suite da própria do Minitab Statistical Software que os belts deveriam... A gente fez uma pesquisa, né, Zé? Deveriam, sim. A gente fez uma pesquisa, Osmar, com 168 projetos de Black Belts e Green Belts. E a gente fez um estudo de quais são as ferramentas que foram mais utilizadas. Inclusive, a gente pode deixar o link para você baixar esse estudo, é um artigo publicado, de quais ferramentas os belts trabalham mais. E a gente recai sobre as ferramentas analíticas. E qual é a nossa leitura, assim como você fez o estudo da SQ? É que existe uma subutilização do ferramental, ou por dificuldade, ou por desconhecimento, e às vezes talvez porque não seja efetivamente necessário. Mas quando a gente vê o grau de utilização de algumas ferramentas que são críticas e relevantes, é muito baixo. E não é uma questão de formação. E ali a gente pegou belts que não são só formados pela CETEC. Então, de fato, a gente tem um potencial de formar melhor as pessoas para que elas usem ferramentas mais elaboradas, até para conversar com o C-Level com um nível diferente. Ou seja, eu não estou te trazendo um 5W2H que não tem uma base de análise. Eu fiz um plano de ação baseado em um modelo estatístico, em uma análise de regressão, né? É muito mais robusto, né? É que a grande massa do pessoal capacitado vai no nível mais básico, né? Mas se a gente não puxar a ponta do Black, a gente tem do esse Green, papel, né? A gente tem que puxar essa ponta para que daqui 2, 3, 4 anos a massa suba, né? A forçada, o que for cobrar, começa a subir o nível, né? E cada vez mais a natureza é implacável, né? Competidores estão cada vez mais se transformando, né? E tendo essa visão da literatura de dados, da análise de dados, da aplicação da democracia de dados, jogar na mão das pessoas, da organização, cada vez mais a potência da análise de dados. Então, hoje a gente tem no mundo sendo criados áreas do C-Level para análise de dados, né? Que seja detentor de conhecimento que possa passar para a organização, o conhecimento total da ciência de dados, da transformação que é possível ser feita através dessa ciência de dados. Então, as organizações agora estão tendo, então se eu posso trazer uma pitada aí do que eu vejo no mercado americano, é essa frente crescendo cada vez mais. Não só na prática de cada projeto, de cada área, necessitando fazer uma análise específica, mas a organização de um modo geral. Isso vindo top-down, criando inclusive uma cadeira de C-Level dentro da organização para que traga essa cultura de análise de dados para dentro da empresa. Que ela possa ter isso enraizado como um todo dentro da organização, né? Não em silos separados em áreas ou departamentos específicos, mas como a organização de modo geral. Claro que a gente tem empresas que puxam a fila, né? A Amazon, por aí vai, mas outras organizações estão fazendo isso e é uma tendência que a gente vê muito forte. O risco de você não utilizar esse potencial dos dados, né? Em um mundo inundado de informação, trabalhar com excessiva manualidade, você está perdendo uma grande vantagem competitiva, né? E a transformação digital é, obviamente, num primeiro momento, você evoluir para conseguir extrair o máximo de dados dos seus processos, mas depois que esses dados virem informação e valor, né? E a descentralização inteligente, acho que ela é fator crítico de sucesso. Quando a gente montou, né, o Digital Belt, o papel era exatamente... O Fórum Econômico Mundial ele tem um estudo sobre as 20 habilidades do trabalhador do futuro, que a gente já acha que é do presente, né? E análise de dados e estatística está como um dos principais déficits. Então, poxa, é sobre ensinar as pessoas estatísticas ou eventualmente trazer uma ferramenta que facilite elas utilizarem estatística de uma forma mais orgânica. E acho que o caminho para você fazer um salto da competição... Eu não tenho uma fábrica de software dentro da minha empresa. Eu não sou a Amazon, né? Como é que eu posso bypassar essa curva e eu posso adquirir conhecimento de ponta de uma forma mais orgânica, né? Com metodologia e com ferramenta. Acho que faz muito sentido isso, né? Com certeza.
Eu acho que a gente precisa fechar já, que foi... Nossa, foi... Das perguntas, quantas a gente conseguiu passar? Porque acho que a gente respondeu todas, né? Todas, mas foi bem bacana, bem... Legal. É gostoso. Acho que a gente podia fechar com aquele resumo, né, que você trouxe. Então, acho que, primeiramente, Osmar, colocar as palavras finais, por gentileza. Agradeço mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite e a todos que puderem ouvir a gente. Vai ser um prazer compartilhar essa informação com todos. Eu espero que vocês tenham gostado e obrigado pelo convite. Foi realmente um enorme prazer estar aqui sentado com dois amigos, com quem eu tenho uma boa admiração também. Por favor, Zé. Não, para mim foi uma honra estar aqui novamente no videocast da CETEC, com você, Omar, com você, Giba, esse entendimento, né, trazer para o nosso público a perspectiva do que está acontecendo, do que está acontecendo nos Estados Unidos, do que está acontecendo aqui, quais são os próximos passos do mercado para os nossos alunos, para o pessoal que vive nossa comunidade. Acho bem bacana e importante essa conversa. E não é só para um mercado, né? É healthcare, é automotivo, é tecnologia, é mercado do agronegócio, vale para todos. Conversando aqui com vocês, primeiro, por que a gente não fez isso antes, né? Porque a gente tem tanta coisa para conversar e acho que o ponto que a gente percebe conversando com vocês, com você, Osmar, a gente tem o brilho no olho porque a gente entende que isso é importante. Não é simplesmente uma questão de posicionamento, mas... Poxa, a gente tem um papel a cumprir, a gente tem um gap que a gente precisa avançar, né? Então, acho que essa conversa ela ainda tem desdobramentos e com certeza a gente vai ter muitas outras sessões. Fica claro, né, por esse bate-papo, que existe um avanço metodológico, existe um avanço tecnológico que eles estão aí sinérgicos, né? Se conversa. A gente precisa navegar nesse mundo mais digital de excesso de informações com inteligência. A gente precisa habilitar mais os nossos black belts a cientistas de dados de uma forma rápida para garantir a competição. E acho que uma mensagem super interessante com todo esse sistema da Minitab é como também a gente democratiza. A gente fala muito hoje de destreza digital. Infelizmente, a gente veio de uma geração que não teve acesso a essas ferramentas na universidade, né? Até porque elas nem existiam com esse nível de maturidade. Então, a gente precisa buscar esse nível de conhecimento, mas também de uma forma que seja execuível no ambiente de trabalho. Então, acho que a mensagem é essa, né? Como que os líderes de excelência operacional, os líderes de inovação, os líderes de dados das suas organizações usam um pouquinho desse bate-papo nosso para pensar como estruturar e reestruturar suas iniciativas. Só para fechar, né? No Congresso Six Sigma, a gente falou, se as áreas de excelência operacional e melhoria contínua não se repensarem para esse mundo digital, rapidamente a gente vai ficar defasado, né? Sim. E a parte boa dessa nossa conversa é que tem um horizonte muito próximo, né? Então não é algo impossível e não tem uma barreira intransponível. Tá aqui, né? A gente tem esse conhecimento e a gente pode ajudar as organizações. Com certeza. Então, só deixando aqui uma última mensagem, agradecer a você que ouviu até o final. Não esqueça de seguir a CETEC e também a Minitab nas redes sociais. E não esqueça de curtir e compartilhar esse nosso conteúdo. E todas as referências de artigos e também de conteúdos e cupons, eles vão estar referenciados aqui nos nossos comentários, tá bom? Muito obrigado.